Você já ouviu alguma notícia positiva em relação ao nosso sistema previdenciário? Você tem certeza que você vai se aposentar? Você acredita realmente nisso? Bom, as principais estatísticas e estudos relacionados a esse contexto da previdência, elas indicam que e promovem um futuro de muitas dificuldades. A maioria fala, o sistema previdenciário brasileiro está à beira de um colapso. Você imagina o que é isso? Você já parou para pensar? Já parou para refletir? É isso mesmo. O sistema previdenciário brasileiro está à beira de um colapso. O que você acha? E o que você acha que vai acontecer? Você vai conseguir se aposentar? Você já parou para pensar se você realmente vai conseguir se aposentar? Digamos que não. O que você está fazendo? O que você faz hoje para mudar a sua realidade, né? Então eu queria pedir para você fazer uma reflexão. Faz uma pausa, relaxa um pouquinho, feche os olhos e pense. Se você chegar lá com 60, 70 anos de idade, sem um tostão furado no bolso, o seu custo de vida aumentou tanto em função da idade, aí foi plano de saúde, medicamentos, uma série de outros custos que surgiram, que vêm em conjunto com a idade e que estava fora do seu planejamento. Você já parou para pensar como seria ou como você se sentiria se você estivesse nessa situação? E se você tivesse numa condição, você chegasse numa condição que você precisasse pedir ou depender da ajuda de terceiros? Você passasse por humilhação para ter o básico. E eu não te digo humilhação do povo da rua, o povo de fora. Não, não necessariamente. Você acredita na possibilidade de que a humilhação ela pode vir de dentro de casa? Das pessoas que têm o seu próprio sangue? Quantas vezes você já ouviu isso? Já parou para pensar? O que você vai fazer para garantir o seu futuro diante dessa situação? Diante dessa possibilidade? Isso é real. Isso pode acontecer com você. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que já passaram ou passam hoje por isso? Você lembra de alguém? Você reconhece alguém próximo de você que está vivendo uma situação como essa? Ou que passou anos e anos sofrendo em função dessa situação? A sua realidade ela pode ser diferente. Mas o poder está aqui na sua mão. Você precisa parar e ver o que você quer para você lá no futuro. Qual o futuro que você quer ter? É importante você tomar essa decisão. Pensa, o futuro que você quer está nas suas mãos. Você define onde você quer chegar, como você quer estar. Qual a situação você gostaria de estar lá na frente? Isso está sob o seu controle total. Ninguém manda na sua realidade. A realidade quem determina é você, único e exclusivamente. Como seria se ao se aposentar você tivesse grana suficiente para manter o seu padrão de vida e ainda ter o dinheiro da aposentadoria, digamos que, hipoteticamente, você chegue lá no futuro e tem acesso à previdência. De repente, o sistema previdenciário não entrou em colapso,
E ele tá lá, mais capengando, mas ele tá lá, tá lá. E aí você tem acesso à aposentadoria. Não sei por quantos anos, mas digamos que você tem acesso. E aí você se planejou, você chegou hoje e começou a se organizar. Não, eu não vou vacilar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E você vai lá e faz sua parte. Vai, pau, vai fazer sua parada. Aí você chega lá na frente, você dá sorte, tem acesso à Previdência. Mas, além da Previdência, você tem acesso ao dinheiro que você acumulou ao longo desse tempo. Aí você tem os dois. Tem os dois. Já parou para pensar? Como é que você se sentiria se chegar nessa condição? O que você ia fazer com o dinheiro a mais que você tem? De repente, olha só que possibilidade. Você pode usar esse dinheiro que veio a mais da Previdência, né? Porque você não contava com ele. Você fez o seu planejamento. Você tem condições de viver bem. Se mantém independente da Previdência, independente do governo. Né? E aí você chegou lá na frente, deu sorte, recebeu, teve acesso à Previdência. E aí você tem as duas granas na mão. Você tem possibilidade ou de usar esse dinheiro da Previdência, que a depender pode ser pouco, a depender da sua condição pode ser pouco, ou pode ser até um valor considerável. Você pode usar parte desse dinheiro para ajudar alguém, ou alguém que você conhece, uma pessoa próxima, ou até um desconhecido, que está passando por dificuldade, por uma situação difícil. E a outra parte você pode usar para se divertir. Olha só que legal. Se tivesse uma grana sobrando, uma grana a mais, que você pudesse usar tranquilamente para se divertir, para aproveitar o resto da vida que te falta. Não é uma possibilidade legal? Já parou para pensar nessa possibilidade? O pior cenário, a gente já sabe, que é você chegar lá na frente, depois de não sei quanto tempo, e não ter acesso à Previdência. O problema ele só existe se você não faz nada hoje. Se você não faz nada hoje. E chega lá na frente, você não tem nem a Previdência, nem R$1 no bolso para custear o seu padrão de vida. Aí sim você tem um grande problema. Sem contar que você tem a possibilidade de ter que perder ou baixar o seu padrão de vida. A gente, ano após ano, está consumindo muito mais. A gente vem consumindo muito mais do que a grande maioria. Ano após ano, a gente vem crescendo os nossos hábitos de consumo. A gente quer ter uma condição de vida melhor. Não necessariamente a gente consome melhor. A maioria não consome bem. A maioria consome para atender outras necessidades que estão mais relacionadas ao ego, à falsa aparência a querer manter uma falsa aparência de que tem algo, mas a grande maioria vive uma realidade que não é dela, vive um padrão que está completamente fora das suas condições. Essa é a real. Não sei você já parou para pensar? Qual é a sua realidade hoje? Você vive dentro do padrão que você pode? Você compra porque você realmente precisa? Ou você compra porque você acredita ter a necessidade daquilo? E aí você não consegue nem explicar o porquê, mas lá por baixo dos panos você está querendo mostrar para os outros. Você não está comprando para você, por você. Você está comprando porque você quer se manter igual ou superior a outras pessoas. Não estou dizendo que esse é o seu caso. Se não é, parabéns para você. Mas tem muita gente que vive essa realidade. E não tem que se ofender. Não se ofenda se essa for sua realidade. O importante é você ter a consciência de que você tem esse tipo de comportamento e que você pode mudar. Quanto mais cedo você tiver essa consciência, melhor. Melhor. E eu estou aqui para te ajudar. É por isso que eu estou tocando nesse assunto. Por isso que eu vou pegar a ferida, e apertar. Vou apertar a ferida. É para sentir mesmo. Senão,
a ficha não cai. Algumas pessoas só caem a ficha quando sente a ferida apertada. Quais atitudes você precisa mudar? Já parou para pensar? Quais atitudes você precisa mudar? Primeiro ponto. Parar de dar desculpas. Parar de se justificar. Não sei se é o seu caso, talvez seja, mas a grande maioria das pessoas sempre colocam uma desculpinha. Ai, meu pai, eu não consigo viver o hoje, eu não tenho dinheiro para hoje, eu vou guardar dinheiro para o futuro. Muitas vezes você não consegue viver o hoje porque você vive uma vida que não é sua, que está fora da sua realidade. Essa é a questão. E não é só, a grande maioria das pessoas vivem assim, vivem uma realidade que não é delas. Talvez você realmente não tenha dinheiro para ter hoje, porque você tem um padrão, tem um custo de vida elevado pela condição. Mas o que você tem que fazer? Você tem que organizar a casa, deixar tudo certinho, apertar os parafusos. Se você vê que você apertou o parafuso, eliminou dívidas, fez tudo que tinha que fazer e ainda não está sobrando grana, sabe qual é o sinal? Você precisa arranjar uma outra renda. Você precisa se qualificar para se tornar diferenciado em relação ao mercado e conseguir uma posição melhor. Essa é a estratégia. Antes mesmo de comprar um carro, uma casa, ou um bem, ou sair viajando por aí e tudo mais, com dinheiro que não é seu, parcelando a 300 vezes sem juros no cartão, né? E cada parcelinha, mais parcelinha, mais parcelinha, vou comprar um celular, um iPhone Master Top, vou viajar, e tudo parcelado, não é seu, a realidade não é sua, planeje. Quem planeja, compra mais barato. Quem compra mais barato, realiza muito mais. Realiza muito mais. Não é porque você parcela em 10, 12 vezes sem juros, quer dizer que é um bom negócio para você. Porque aquelas parcelas acumuladas, elas levam uma fatia considerável do seu dinheiro. Então, a pessoa que se planeja, ela junta o dinheiro, chega lá na frente, olha, monta estratégia, para e pensa, ela tem inteligência financeira, ela monta estratégia e pensa, pô, mas eu tenho mais algum item que eu preciso comprar que está na mesma categoria, que eu posso colocar no mesmo balaio, chegar lá na loja, falar assim, meu irmão, eu quero comprar isso, isso e isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Qual a condição que você vai fazer para mim? Pensa aí, me ajuda aí, vamos lá, vamos fechar negócio, eu quero comprar, eu vou comprar. Eu sei que você quer vender, mas vamos ver a melhor condição pra gente. O que você consegue fazer de bom para mim? Olha a diferença. Aí você consegue 10, 15% de desconto, de repente, ou até mais, a depender do produto, depender da sua vontade, predisposição a negociar. Você chega, imagina se você consegue 10, 15% ao longo de tudo que você comprasse ao longo da sua vida. Vamos por parte. Um ano. Quanto você gasta mais ou menos em um ano? Quantas compras você faz ao longo do ano? Agora imagina se você pegasse e tivesse 10, 15% de desconto em cima de todas essas compras. Se você gasta 10 mil reais, 10% R$1.000, dá para comprar alguma coisa em R$1.000? Dificilmente, talvez você gaste 10, você gaste 20, 30 mil reais. A gente já está falando de 10%, 3 mil reais. Né? Será que dá para comprar alguma coisa com 3 mil reais? Agora imagina quem compra 10, 15, 20 mil reais, tudo financiado. Capengando no cheque especial. Né? É difícil. Não sobra dinheiro mesmo. Por isso que eu falo, tem que arrumar casa. Arrumou a casa, encontrou a sua realidade, ajustou, apertou os parafusos, e aí você tem que começar a partir para ação. Depois que você parou de dar desculpas e se justificar, você vai começar agora o quê? A planejar, pensar, pô, qual é a condição que eu quero ter lá na frente? E aí começar a buscar informação, buscar alternativa. Uma vez planejado, tudo certinho, executar. Não tem erro. Executar. Mês após mês, com garra e disciplina. Mês após mês, com garra e disciplina. Não tem erro. Lá na frente você vai ter um patrimônio que vai ajudar e vai mudar a sua realidade.
Vai te colocar numa condição diferenciada e de muito conforto, muito mais tranquilidade. Você gostaria de ter uma vida futura com mais conforto e mais tranquilidade? E o mais importante que eu digo, você tem que, vivendo hoje, você conseguir viver o presente, o objetivo não é só pensar no futuro, é viver o presente e pensar no futuro, planejar o futuro. Esse é o desafio. Não é fácil. Não é fácil. Mas ter dívida, ter um futuro, chegar lá na frente, não ter dinheiro, não conseguir pagar um plano de saúde, também é difícil. Então, ter uma situação ruim, viver em uma situação ruim, é difícil. É tão difícil quanto você planejar, organizar e se estruturar. Vai na fé, tudo dá trabalho. A diferença é que você vai escolher qual o tipo de trabalho que você quer ter. Um trabalho que pode te levar para uma vida legal, com mais conforto e mais segurança para o futuro, ou um trabalho que vai te gerar uma dor de cabeça e talvez não te leve numa condição que seja muito ruim, muito desfavorável, esteja muito fora da sua realidade. Há um tempo atrás, acho que foi mais ou menos 2012, eu trabalhei numa empresa. Nessa empresa tinha uma tecnologia muito antiga, eu sou da área de tecnologia há muito tempo, e aí lá tinha uma tecnologia muito antiga que é chamada mainframe, e aí era uma grande empresa, né? Geralmente grandes bancos e grandes corporações que tinha esse tipo de tecnologia, e tinha muitas pessoas idosas, né? Que dava manutenção nessa empresa. E aí o que acontece? Eu via que pessoas, cara, era em 2012, cheguei lá, eu vi que tinha pessoas que não tinham condições nenhuma mesmo, de verdade, de estar trabalhando. A pessoa tava lá, cara, tava lá porque não tinha outra opção. E aí eu sempre fui curioso, eu falo pra caramba e tal, eu sempre faço amizade com todo mundo, trato todo mundo muito bem. E aí eu fui, certa feita, conversar, né, com algumas pessoas lá, comecei a pegar intimidade e tal. E aí eu, conversando com algumas pessoas, com um desses senhores lá, e aí ele começou a me contar, cara... Aí eu perguntei, né, na cara de pau mesmo, perguntei, por que você tá aqui? O que tá... Cara, você tá vendo, você não tem condições, você devia estar descansando, aproveitando. Ele cara, realmente eu concordo com você. Eu tô aqui porque eu não fiz nada lá no passado. Eu não juntei dinheiro. E olha, eu vou te dizer, eu peguei as melhores fases da área de tecnologia. Peguei a hype. O profissional de tecnologia era super valorizado. A gente ganhou muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro nessa vida. Eu ganhei mesmo muito dinheiro. Só que eu torrei indiscriminadamente todo o dinheiro que eu ganhei. Torrei mesmo, muito dinheiro. E hoje eu me arrependo. Eu me arrependo porque lá no passado eu gastei muito dinheiro e tal. Não gastei em coisas que realmente me traziam tanta satisfação. E hoje eu sou obrigado, mesmo sem condições, de trabalhar. Eu tô aqui, não é porque eu quero. Eu tô feliz, tá aqui. Eu gosto de trabalhar. Não, muito pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar. Me sentir ativo. Mas eu não tô em condições. Queria ter a liberdade de, em algum momento, parar, falar assim, vou tirar uns meses de descansar de boa, aí depois eu volto, passo mais uma temporada, pego um freela, pego um trabalho, aí depois eu vou, descanso mais um tempo, entende? Eu não tenho essa liberdade hoje. Minha neta está estudando e minha filha não tem condição, e aí eu tenho que ir lá dar uma força para minha filha, tenho que dar uma força para minha neta continuar estudando, estar na escola boa. Então eu estou trabalhando aqui para poder manter o padrão, porque plano de saúde é super caro, ficou super caro o plano de saúde, a gente estava acostumado a ter um padrão de vida legal, e a grana da aposentadoria, você sabe como é. E o que acontece, eu passei muito tempo da minha vida como PJ, como pessoa jurídica, e eu contribuía pelo mínimo do mínimo do mínimo. E aí eu nem poupava, mas eu economizava, entre aspas,
com a contribuição mínima do INSS. Só que em vez de eu poupar esse dinheiro, eu torrei todo o dinheiro. Torrava todo o dinheiro. E aí, eu parei e falei, caraca, brother, que foda, velho. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Isso foi mais ou menos 2012 ali. E eu já estava em mente, né, com a mente ali, com esse projeto de buscar independência financeira. E eu cheguei à conclusão ali, eu só fiz ter certeza de que, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu não quero ter essa realidade. Chegar lá na frente, com 60 anos de idade, e ser obrigado a trabalhar. Não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar. Minha cabeça funciona de um jeito diferente. Eu sou ligado no 220. Então, eu não consigo ficar parado. Minha esposa sabe, eu não consigo ficar parado. Eu tenho que estar em atividade, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu não consigo. Então, eu vou trabalhar até o fim da vida. Porém, eu quero ter a liberdade de pegar pequenos ciclos e descansar. Ter a liberdade de parar a hora que eu quiser. Ter a liberdade se agora eu falar assim, não, eu não vou trabalhar aqui, eu quero ficar desenhando e pintando quadro. Eu quero ter a liberdade de fazer. Esse é o ponto. E ele não tem a liberdade de fazer. E não só ele, várias outras pessoas que eu vim conversando ali naquele contexto, naquele momento, eles relataram a situação deles. Eles falaram, cara, você é diferenciado, porque ninguém... Eu não cheguei a bater um papo assim nessa pegada com ninguém aqui. E continue assim, com essa cabeça, porque a maioria das pessoas aqui, elas não têm essa cabeça. E acaba, a maioria dos jovens, né, não tem essa cabeça. E acaba fazendo muita besteira ao longo da vida. E chega lá no final da fase final da vida, tá totalmente despreparado. É complicado, é bem tenso. Essa foi uma experiência ali que me marcou bastante, cara. Nada por acaso nessa vida, né? Acho que eu sempre tive uma cabeça muito boa, mas quando eu cheguei lá, que eu vi a galera naquela condição, super cansada e tal, não tava... Aí caiu a ficha assim, eu falei, não, velho, não é isso que eu quero pra mim. Eu sempre busquei aprender muito observando, por observação, olhando a experiência das outras pessoas que estão ao meu redor, próximas de mim. E aquilo me tocou muito. Bem foda isso. Graças a Deus eles não passaram dificuldade, mas são obrigados a trabalhar no momento que não tem condições. Outra situação é meu pai. Meu pai, hoje ele é aposentado. Ele é aposentado, de boa, tem a aposentadoriazinha dele de boa. Só que você tem noção. Você tá na ativa, né? Tá trabalhando e tal, bonitão, tá na empresa. Beleza. Tá lá, plano de saúde, a empresa custeia para você, é um benefício, né? Um benefício que a empresa oferece para você. Legal. Só que tem um porém, né? Depois que você sai da ativa, você perde esse benefício. Claro, salvo quem é concursado, não sei se você é funcionário público, mas quando você sai da ativa, você perde esse benefício. E aí você tem que começar a pagar do seu bolso. Você tem noção de quanto custa um plano de saúde? Quanto o plano de saúde para você e sua família vai representar em termos financeiros, em percentuais dentro do seu orçamento? Cara, eu vou te dizer, é pesado. É pesado. Só o meu pai, o plano de saúde representa mais ou menos 36% da renda dele. Você sabe o que é você ter um item do seu orçamento que que é super importante, representar 36% do seu salário? Já pensou? E não é um dos melhores planos. Não é o melhor plano. Está longe de ser o melhor plano. Não é um plano intermediário, é um plano básico, cara. 36% do orçamento de uma pessoa. É complicado. Se você não estiver preparado, você se ferra. Quando chega entre 55 e 60 anos,
você vem mantendo um padrão há muito tempo, né? Ele vai aumentando gradativamente, ele vai aumentando. Pior que é foda que, a depender do tipo do plano, ele vai dar um reajuste de 6, 7 a 15, 20%. Os coletivos por adesão, esses são os piores. Os reajustes vêm arregaçando. E aí depois que ele já vem arregaçando antes de você chegar na fase na idade, né? Ele já vem arregaçando antes. E aí quando chega na 55 para 60 anos, viram a chave, os caras arrebenta, meu brother, arrebenta. Tem casos que vai dobrar, talvez ter 150% de reajuste. É bem tenso. Imagina você chegar lá despreparado e de repente receber um baque do plano de saúde que você paga há não sei quantos anos de sua vida. E você chegar na condição que você não consegue mais pagar esse plano de saúde. Já parou para pensar? Que sacanagem. Pois é. Quantas pessoas vivem ao seu redor que sofreram com isso? Aqui é meu pai. Meu pai passou por isso. Mas imagine você. Agora, e meu pai é só ele. Minha mãe é falecida. Hoje eu só tenho meu pai. Mas imagina se tivesse 2. Talvez se eles mantivessem esse plano, seria o custo vezes 2. Quanto representaria pelo orçamento? Quanto representaria no orçamento um custo de plano de saúde para 2 pessoas? E os reajustes da aposentadoria, reajuste muitas vezes não chega nem a superar a inflação ou fica ali tete a tete. Eu vou falar um pouco mais no futuro sobre o impacto que a inflação tem sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Mas, male, muitas vezes o reajuste anual que os aposentados têm supera a inflação. Quem dera ter um ganho real, ou seja, ter um crescimento. O que é a reserva para a aposentadoria? Isso nada mais é que uma reserva financeira que vai te ajudar a manter o seu padrão de vida lá quando você chegar na fase da aposentadoria. No período onde você tem a redução ou esgotamento da atividade física. Você já parou para pensar que você pode chegar lá na frente com 60, 70 anos e não ter mais condições de trabalhar? Mas não ter condições mesmo. Nem se você quisesse. Já parou para pensar sobre isso? E aí quando você chega lá, você tem o risco também de não ter emprego. Quantas empresas você conhece? Olha a empresa que você trabalha. Qual é a empresa que você trabalha? Quantos idosos você conhece lá? Você acha que nenhum idoso precisa de emprego? Você acha que não? Agora olhe, quantos tem? Quantos estão trabalhando? Boa parte das empresas não contratam idosos. Pessoas com uma vasta experiência em vários contextos diferentes. Mão de obra super especializada, super dedicada, não tem um terço dos problemas que muitos jovens têm. Essa é a realidade. Então essa reserva financeira, o propósito dela é garantir que você vai conseguir manter o seu padrão de vida, seja de forma complementar com a sua aposentadoria ou temporário, né? Ao longo, quando você chegar no momento da aposentadoria. O objetivo é que você vai consumir essa reserva a partir da data estabelecida como meta para a aposentadoria. Então você fez o seu plano hoje, vai pensar ali no valor que você precisa, tudo mais, e você vai consumir esse dinheiro a partir do momento que você determinou. Você vai falar, não, eu quero juntar dinheiro até os 60 anos, chegar aos 60 anos de idade, eu vou tacar o pau e vou começar a consumir e complementar essa renda. Sucesso. O objetivo dela é justamente esse. Então ela tem que ser o suficiente para manter você ali até por um prazo estabelecido. Só que tem um ponto que é super importante que eu vou falar mais para frente, que está relacionado à expectativa de vida. Construir um patrimônio não é uma tarefa simples. É um processo complexo, super desafiador, que demanda uma série de conhecimentos. Você precisa se preparar.
Não só para isso, para qualquer coisa que você faz nessa vida, você precisa se preparar. Tem um item que é super relevante que você precisa pensar. Quanto tempo você acha que você vai viver? Qual a sua expectativa de vida? Quanto tempo você acredita que você vai viver? O IBGE divulga numa frequência X uma tábua de mortalidade. Ele pega o registro de morte e faz uma projeção de expectativa de vida, tanto para o homem quanto a mulher ou ambos os sexos. Nessa tábua ele fala que, em geral, as pessoas vão viver mais 3 meses. Essa tábua, a última tábua que eu peguei foi de 2018. Eu procurei se tinha uma mais atualizada, não consegui encontrar, tá? Mas ele fala que tanto o homem quanto a mulher aumentou a sua expectativa de vida em 3 meses e 4 dias em relação ao ano anterior, ou seja, o ano de 2017, que quando essa tábua foi divulgada. Em média, as pessoas têm expectativa de viver 76 anos. Mais ou menos, 76 anos e 3 meses. Essa era a expectativa de vida para as pessoas. O homem, ele aumentou de 72 anos e meio, que era em 2017, para 72,8. Ou seja, aumentou alguns meses aí, expectativa de vida. Já foi em 2018. E os homens com idade aproximada de 20 anos, eles têm a maior chance de não chegar nem aos 25 anos. Mas por quê? Eles têm 4 vezes menos chance de viver do que as mulheres. Só podia ser homem, né? Cabeça cheia de titica em muitos casos, né? Por quê? Os homens, eles têm a maior incidência de óbitos por causas externas, fatores externos. Ou seja, homicídio, suicídio, acidente de trânsito, afogamento, quedas acidentais. Então, os homens, grande maioria, tem expectativa, né? É projetado que muitos não cheguem nem aos 25 anos. Já parou para pensar sobre isso? E as mulheres aumentaram a sua expectativa de vida dos 79 anos e 6 meses para 79 anos e 9 meses. Tem uma diferença considerável, né? Na expectativa do homem para a expectativa da mulher. Por que será? As mulheres sempre foram muito mais inteligentes. Essa é a realidade. Homem é tirado a cavalo do cão, tirado a porra louca. Mas, ó, muitos não chegam nem aos 25 anos. Por quê? Né? Olha o resultado. Pô, e os motivos, né? O que faz essa expectativa aumentar? Em muitos casos, o maior acesso ao saneamento básico. Eu sei que não é talvez não seja a sua realidade, mas tem muita gente que vive na zona de pobreza, em condições muito precárias, né? E aí esse acesso ao saneamento básico, eles tendem sim a melhorar e aumentar a expectativa de vida, porque aumenta a qualidade de vida dessas pessoas, né? Avanços na medicina. A gente vê ano após ano a medicina evoluindo exorbitantemente. Né? Profissionais brilhantes estão fazendo um papel de extrema importância sempre, não só agora, nesse momento de Covid que a gente está vivendo, né? E mais acesso à informação. Né? A gente tem muita informação disponível. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de consciência e aí, consequentemente, essa consciência, o aumento na consciência, acaba gerando um aumento na expectativa de vida, impactando no aumento na expectativa de vida. O que você está fazendo hoje para garantir o seu futuro? Preparação financeira, prepare a sua vida financeira, suas condições para garantir qualidade de vida, mais qualidade de vida lá na frente. Se prepare financeiramente para você lá na frente ter mais qualidade de vida, ter uma condição boa, conseguir manter o seu padrão de vida. Pense, eu posso viver mais. Se organize.
planeje bem em detalhes, você pode viver muito mais. Então isso demanda um planejamento financeiro muito mais refinado. Claro, acho que o mais importante de tudo é você começar. Não necessariamente você tem que sair e já fazer o plano perfeito. Não, pensa no agora. Faz o mínimo. E à medida que o tempo for passando, você vai adquirindo mais conhecimento. E à medida que você for adquirindo mais conhecimento, você vai refinando o seu plano, melhorando o seu plano. Quando você vê, você está com um plano top. Mas se você não fizer nada, esperando ter um plano perfeito, não vai dar certo. Tá? Quanto mais cedo você começar, você vai colher o benefício dos juros compostos. Os juros compostos é a maior invenção da humanidade. Vocês não têm noção do impacto que ele gera na nossa vida. Quanto mais cedo você começar, maior é o impacto dos juros compostos. Maior vai ser o benefício que você vai tirar dessa dádiva. E aí quando você chegar lá na frente, se você não começar muito tarde, se demorar muito para começar, é impossível, Brito, de chegar? Não, você vai chegar também. Você vai chegar também. Só que a diferença é que você vai ter um esforço um pouco maior em relação a quem começou lá atrás. Porque você vai precisar colocar mais capital, mais grana do seu bolso. Mas você vai chegar igual, você vai chegar também. Só que quem começa mais cedo vai num ritmo muito mais tranquilo. O esforço é muito menor. Mas não deixe de fazer. Não é porque você já está com uma certa idade, que você não caiu na real, digamos que você cai a ficha agora e fala assim, caralho, fodeu. Não deixe de fazer. Antes tarde do que nunca. Você tem que começar. Você tem que começar. Tem que agir, tem que ir para cima. Mas não deixe de fazer. E o que é boa notícia? Não necessariamente o que é uma boa notícia para a medicina, ou seja, a população está com a expectativa de vida aumentando ano após ano. Essa é uma notícia muito boa do ponto de vista da medicina. Mas essa perspectiva boa do ponto de vista da medicina não necessariamente é uma perspectiva boa do ponto de vista da economia. Porque a população está envelhecendo. O número de filhos por família está reduzindo. Quantos filhos seus avós tiveram? Quantos filhos o seu pai teve? Agora pare e pense quantos filhos você pretende ter. Agora veja a diferença. Pare e veja. Está na cara. Olha a diferença. O que isso significa? A gente vai ter mais gente para desfrutar da Previdência e menos gente para contribuir. Porque os filhos dos seus avós, os filhos do seu pai, ou seja, você, seus irmãos, e você provavelmente vai ter menos filho. Talvez você nem opte por não ter filho. Ou seja, mas todas essas pessoas, independente, elas vão desfrutar no futuro. Quer dizer, irão desfrutar no futuro, se tudo der certo. Mas a gente tem menos gente para contribuir. Aí que está o problema. Você vai depositar o seu futuro em um sistema previdenciário que não funciona, ou não é que não funciona hoje, mas que hoje está mal das pernas, correndo grandes riscos de colapso. Você vai realmente depositar as suas esperanças de futuro nas mãos do governo? É isso mesmo que você vai fazer? Pare e pense, pare e reflita. Qual o seu padrão de vida hoje? Qual a sua condição? Qual é o seu padrão de vida? Qual a sua realidade hoje? Qual era o estilo de vida dos seus avós? Como era o padrão de vida dos seus avós? Você lembra? Casa simples,
Talvez um fogão a lenha. Qual era o padrão de vida dos seus avós? Agora olha para a sua realidade. Nós aprendemos a consumir mais, não necessariamente melhor, mas nós aprendemos, as gerações foram, à medida que foi passando, foi evoluindo, aprendeu a consumir mais. Você gosta de coisa boa, todo mundo gosta de coisa boa. Mas você está ali mantendo consumo muito alto às vezes, né? Mas mesmo você organizando, você vai ver, caraca, eu gosto disso, eu tenho que abrir mão realmente disso. Pare e pense. Será? Será que o benefício que você vai receber lá na frente, se você não fizer nada, depender única e exclusivamente do governo, e der sorte do sistema previdenciário se organizar e tomar rumo, será que esse dinheiro vai ser o suficiente para manter o seu padrão de vida? Será? Pare e pense, reflita. Como você se sentiria se você tivesse de abrir mão do seu estilo de vida? Porque você não tem grana. Como se você se sentiria se você não pudesse pagar o plano de saúde que você tem hoje? Ou melhor, como você se sentiria? Chega lá na frente e você vai falar assim, quando você vê, virou ali dos 55 para os 60 anos e você fala, pô, tá inviável. Aí você olha para as alternativas que tem disponível no mercado, olha para sua aposentadoria e fala, eu não posso pagar. Como você se sentiria? Se tivesse de ir para o SUS, não tem problema. O Sistema Único de Saúde tem profissionais excepcionais. Mas como você se sentiria? Como você se sentiria se você não conseguisse manter o seu padrão de vida? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que teve a sua realidade, o seu padrão de vida impactado pela falta de planejamento? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que sofreram ou sofrem hoje uma privação enorme porque a Previdência não dá conta? Ou o benefício que ele teve como direito não é o suficiente para manter aquele padrão de vida que ele tinha. E há a possibilidade de pessoas que nem tenham padrão de vida tão elevado. Nem é necessário ter um padrão de vida tão elevado. Mas pode ser que você chegue lá na frente e não tenha condições. Essa é a real. Não tenha condições. E aí? E quando? Quando você vai tomar essa atitude? A minha recomendação é que você comece o quanto antes. Quanto mais novo você começar, maior os benefícios você vai colher em relação aos juros compostos. Quanto mais novo você começar, maior será o benefício que os juros compostos vai te agregar. Então comece agora. Ah, mas eu já estou velho, não existe tarde. Antes tarde do que nunca. Então vai lá e começa. Talvez você não consiga juntar o dinheiro suficiente para manter o resto da vida, mas começa. Faz alguma coisa. Quanto mais tarde você começar, maior vai ser o esforço. Mas beleza, tudo bem. Você vai ralar um pouco mais, mas o benefício vem. O benefício de você chegar lá na frente e ter tranquilidade de conseguir manter o padrão de vida que você tem. De conseguir arcar com todas as despesas novas que podem vir a surgir em função da idade. De conseguir pagar o plano de saúde que você sempre teve acesso. Isso não tem preço. Você chegar lá na frente e conseguir manter a sua condição, seu padrão de vida. E quanto você precisa guardar? Gustavo Cerbasi,
um cara que gerou um grande impacto, o material dele gerou um grande impacto, ele publicou vários livros top, muito foda, autor de vários best-sellers, cara muito top. E me ajudou bastante nesse processo, transformou a minha vida. O livro que abriu a minha mente para olhar para o futuro e ter uma condição, buscar ter uma condição melhor, foi O Segredo da Mente Milionária. Mas os livros do Gustavo Cerbasi, eles tiveram um papel fundamental e contribuíram muito e vem contribuindo para o meu desenvolvimento e meu crescimento. Eu sou muito grato a isso. Que ele poderia não fazer nada, né? Ele poderia não fazer nada, mas ele fez. E graças a ele, eu consegui aprofundar muito mais nesse tipo de conteúdo. Então ele lançou um livro chamado Como Organizar a Vida Financeira. Muitas coisas que eu estou colocando aqui, eu uso como referência ao livro do Gustavo Cerbasi. E aí nesse livro ele fala sobre construção de patrimônio, né? Equilíbrio financeiro e tudo mais. E aí um ponto que ele tem lá, que é o patrimônio ideal para a sua idade e situação de consumo. E aí lá ele fala que você deveria acumular mais ou menos 10% do gasto familiar anual. Você deveria poupar 10% do gasto familiar anual para cada ano de sua vida. Você precisa acumular 10% do gasto familiar anual para cada ano da sua vida. Quando você completar a idade que você colocou como alvo para se aposentar, você vai pegar esse dinheiro acumulado e vai consumir até ele esgotar. Essa estratégia é a estratégia perfeita? Não. Não é o plano perfeito. Não é a estratégia perfeita. Existem outras possibilidades. Mas é um parâmetro. É uma reserva temporária. Você vai montar, acumular essa grana, pensando ali em complementar. Vai complementar a sua renda ao longo desse período, no momento da sua idade. Você vai ter grana para... O que pode acontecer? Quais os principais riscos? Você viver mais do que você projetou. Aí talvez você tenha outra alternativa, talvez você tenha acesso ao INSS, né, ao benefício, e talvez você tenha um plano de previdência pago pela empresa, sei lá. Então esse cara aqui, você tem que tomar bastante cuidado no seu planejamento. A ideia é sempre deixar uma margem. Então esse é o ponto fraco dessa reserva. Mas esse é o primeiro, é a reserva base para você planejar o acúmulo de um patrimônio que seja o suficiente para você fazer retiradas a partir de uma determinada idade, que é a idade alvo, a idade que você colocou como target para início da sua aposentadoria. E essa reserva será consumida até o fim da sua vida. Seu patrimônio ele vai sendo consumido, né? Até o fim da sua vida. Existem outros métodos, eu posso abordar com mais detalhes em outros vídeos, senão esse vídeo aqui ficaria muito extenso, mas essa é uma base. Tem um outro livro do Gustavo Cerbasi, que é Adeus à Aposentadoria, que ele aprofunda muito mais no tema, levanta diversas estratégias. Eu recomendo fortemente a leitura. Eu recomendo você entrar e dar uma estudada, tem várias estratégias diferentes lá. Mais para frente eu posso trazer algumas dessas estratégias e gravar aqui um vídeo para falar a respeito. Mas eu recomendo fortemente a leitura. Quem quiser antecipar, vai. Como você vai fazer? Acho que o mais importante é isso. Como você vai fazer? Você vai ter que formar um patrimônio que esteja salvo do impacto da inflação. A inflação, ela destrói o poder de compra do dinheiro. Então você tem que buscar alternativas ou buscar resultados que gere ganhos superiores ao impacto da inflação. Isso é super importante. Você precisa ter em mente.
Você tem que fazer uma série de questionamentos a mais. Eu vou ter, quando eu atingir a minha idade-alvo, alguma renda complementar? Eu vou ter acesso à previdência do INSS? Ou eu vou ter uma previdência privada que já vai garantir uma parte desse dinheiro? Os custos atuais se manterão iguais? Os custos que eu tenho hoje na minha vida ativa permanecerão no momento da aposentadoria? Existe patrimônio que será liquidado? Tem algum bem que eu tenho e lá na frente eu vou liquidar para poder complementar e aumentar o potencial dessa reserva? Existe algum tipo de investimento que eu vou utilizar como reserva para aposentadoria? Qual o saldo atual em previdência? Qual o seu saldo atual em previdência? Você tem? Existe algum tipo de renda extra? Dividendos? Aluguéis? Existe? Você tem algum tipo de renda extra? Você vai ter algum tipo de trabalho? Você pretende fazer algum tipo de trabalho esporádico? Uma fonte de renda complementar? Trabalho que não demande tanta energia de você, mas que possibilite você gerar e se manter ativo e gerar uma renda extra? Você pretende ter? Qual a realidade que você quer ter lá na frente? E aí podem ter vários outros questionamentos. O importante é você parar e refletir. Aqui são só alguns. Você para e pensa se você não consegue identificar o que não está aqui. Não dá para cobrir tudo, tá? Para você definir o montante que você vai precisar, você precisa levar em consideração. Você precisa ter bastante atenção nesses tópicos. Qual o percentual dos custos atuais serão mantidos na fase inativa? O custo que você tem hoje, o padrão de vida que você tem hoje, quantos por cento disso vai permanecer quando você estiver na fase inativa? Qual a sua expectativa de vida? Lá na tábua ele faz uma projeção, então dá para você ter uma noção, acho que se eu não me engano é até 2060. Então dá para você fazer uma projeção ali mais ou menos o que os caras estão projetando de futuro, em termos de expectativa de vida, mas você tem uma noção ali de como você... E aí, é claro, ano após ano, isso é totalmente imprevisível, mas é legal você ter um parâmetro. É bem importante você ter um parâmetro, só para ter como base. Eu vou ter grana suficiente para poder viver até os 110 anos. Talvez você viva a 115. É um cara foda, privilegiado. Talvez você viva a 115. Não, talvez não também. Tá? Então é super importante você ter uma noção, uma base ali de expectativa de vida. Você sempre fazer um plano com uma margem considerável. Expectativa da taxa de inflação para o período inativo. Você tem que sempre estar ligado de qual a expectativa, como é que é o impacto da inflação, qual a média de inflação ali nos últimos anos, para você ter uma noção e considerar ali no seu planejamento futuro. Você vai ter algum tipo de renda disponível nesse período, né? Isso é bem, bem legal também. Se você tiver algum tipo de investimento, resultado de investimento, é sempre legal você levar em consideração a taxa de juros real. Taxa de juros real quando você for fazer as suas projeções. Existe uma fórmula matemática que você pode usar para fazer o cálculo da taxa de juros real, que já leva em desconto, já faz o desconto ali do impacto da inflação, que é a fórmula de Fischer. Super interessante você ter uma noção. Eu não vou abordar agora, talvez mais para frente eu posso fazer outros vídeos também, mais voltado à matemática financeira também, e aí eu posso pegar alguns tópicos que são importantes, algumas fórmulas matemáticas que são importantes para você calcular o resultado e o desempenho dos seus investimentos. E você precisa levar em consideração, claro, o impacto da inflação. Qual a prática correta? Vamos lá. O que você precisa fazer? Pensa. Estabelece um valor de referência. Esse é o primeiro ponto. Estabelece um valor agora. Para agora e pensa. Pensa, quanto que você vai acumular para dar o start?
Bom, e aí depois você vai buscando, vai estudando, vai aprofundando e vai readequando, vai reorganizando. Mas é importante você ter um valor de referência. Desconte do valor total o impacto da inflação. Desconte a inflação em cima do valor total e desconte a inflação em cima das parcelas. Então faça a projeção considerando o impacto da inflação. De tempo em tempo você precisa recalcular, refazer essas contas descontando a inflação. Para saber, beleza, agora o impacto da inflação foi esse, eu vou guardar tanto. Você precisa reajustar o valor total que você tem como meta alcançar, considerando o impacto da inflação. Então, tanto o valor alvo, o valor que você quer alcançar, quanto as parcelas que você vai acumular mensalmente precisam ser reajustados pela inflação constantemente. Constantemente, você vai ter que reajustar. Recomendação: periodicidade ali mínima de 6 meses para você fazer essa revisão. Olha o valor acumulado e considera o impacto da inflação dos últimos 6 meses. Olha a parcela e considera o impacto da inflação naquele período. E aí vai ajustando. Você vai aumentar o valor da parcela, vai aumentar o valor acumulado. Aumentar o valor da parcela, vai aumentar o valor acumulado, periodicamente. Avalie periodicamente o indicador de inflação que você escolheu. Existem vários indicadores de inflação. Quando eu falar de macroeconomia, eu vou colocar em destaque cada um, os principais pelo menos, tá? Mas avalie, vai para cima. É super importante. E aí você tem uma visão também, é super importante, além de avaliar o impacto que aquele indicador de inflação que você escolheu, observe qual é o reflexo no aumento do seu custo de vida. Não necessariamente aquele indicador puro, ele pode refletir a sua realidade. Então, além de você olhar o impacto da inflação, você precisa levar em consideração o indicador, é super importante, mas observe o seu padrão de vida. Se o seu custo de vida aumentou e o que você calculou em relação à inflação não foi o suficiente, você precisa levar em consideração, refazer todos os cálculos olhando o seu custo de vida real. E a gente não tem garantia que esse valor está sendo manipulado, né? Enfim. E onde investir? Aí, quando chegar lá na frente, aí você vai ter que buscar, e depende, né? Vai ter que rebalancear a carteira, o seu perfil de risco muito provavelmente vai mudar. Então, onde investir eu vou deixar mais para frente, quando a gente começa a falar de investimento. Mas, basicamente, ativos que tenham liquidez e gere fluxo de caixa, né? Gere renda para você. E que você possa sempre ter acesso fácil em momentos que você precisar. E é super importante você ter essa visão base de onde investir, mas num nível mais alto, mais elevado, não tão em detalhes. Mais para frente eu falo em detalhe de alternativa, qual a alternativa cabe melhor para esse contexto de aposentadoria. Beleza? Recapitulando, já falei aqui para vocês, fizemos várias reflexões interessantes, super bacana. Falei para você o que é essa tal de reserva para aposentadoria, o porquê é importante você parar e refletir sobre isso e dar o start, colocar em prática, o quando você tem que fazer, quanto, como você vai fazer e onde investir no nível um pouco mais alto, e mais para frente eu falo em detalhes de como você investir. Então fica aí como missão para você, deixa como missão para você de casa, você refletir se você vai ter renda, se a renda gerada pela Previdência no futuro, a Previdência Oficial no futuro, ela vai ser complementada, ou se a renda gerada pela Previdência no futuro vai ser o suficiente para manter o seu padrão de vida. Seus custos atuais se manterão no momento que você entrar na fase de aposentadoria? Quantos por cento desses custos? Você vai ter algum tipo de patrimônio que lá na frente você vai liquidar para aumentar a robustez dessa sua reserva para aposentadoria? Existem investimentos que serão utilizados como base para contribuir na sua aposentadoria? Contribuir para essa reserva? Qual o saldo atual em sua previdência? Você tem previdência? Existe algum tipo de renda extra? Dividendos? Aluguel? De modo geral? Existe?
Você pretende ter algum tipo de trabalho periódico que gere fonte de renda extra para você? Não necessariamente seja um trabalho que você precisa arduamente estar lá pela necessidade, mas é algo que você goste, que te dá prazer, que vai gerar sempre renda para você. Você tem esse conhecimento? É importante você refletir sobre isso. Qual o percentual dos custos atuais serão mantidos na sua fase nativa? E qual é a sua expectativa de vida? Qual a sua expectativa de vida? É super interessante. Na hora que você for definir o valor de referência, você precisa levar em consideração que eu vou viver ali, eu pretendo viver ali, ou talvez eu venha viver por X anos. Beleza? Defina uma meta. Estabeleça o valor de referência. Então, primeira missão de casa é você fazer essas reflexões. Segunda missão de casa é você definir e agir. Então vamos lá. Define uma meta. Defina qual o valor de referência. Defina a periodicidade que você vai calcular, o valor que você vai precisar poupar regularmente. Qual a periodicidade que você vai fazer aquela revisão? Qual o valor? Revisar o valor, o impacto da inflação em cima do valor poupado regularmente. A revisar o impacto da inflação em cima dos valores que você já acumulou. Validar se o indicador de inflação está refletindo a realidade. Olhar para o seu custo de vida para ver se, beleza, eu olhei para o indicador, ele está me dizendo uma coisa, mas está batendo com o meu custo de vida real. Recomendação: faça isso a cada 6 meses no mínimo. Recomendo fortemente. E o outro ponto que você precisa definir é olhar para o grupo de contas, olhar para aquele indicador do grupo de contas, item do grupo de contas, que faz referência à sua independência, sua aposentadoria, e definir um percentual para essa liberdade financeira no futuro. Se você não viu ainda, na live 4 eu falo sobre os grupos de contas, que o título tá Como usar o seu dinheiro em coisas que te tragam mais satisfação. Lá eu falo em detalhes como é o conceito do grupo de contas e como você vai estruturar e distribuir a sua grana em coisas que te tragam satisfação. E tem um item lá que faz referência à liberdade financeira, independência financeira, aposentadoria. Então é importante que você vá lá, faça o rebalanceamento do seu grupo de contas e vai ficar tudo ok para você. E não tem nada mais de missão que é válido do que agir. Você vai ter que agir. Vai para cima com tudo. Você precisa poupar. Estabeleceu lá o percentual, revisou tudo direitinho, estabeleceu a meta, a periodicidade, tudo. Mês que vem já começar a poupar aquele percentual. Mês após mês, mês após mês. Você não precisa ser rico. Você não precisa ter muito dinheiro. Você só precisa distribuir a sua grana, estruturar o seu orçamento, organizar a sua casa, fazer o dinheiro sobrar, eliminar dívidas. E a partir daí, vai para cima e começa a poupar. Não tem erro. Não tem erro. Uma vez você começou a poupar, logo você vai aprender a investir. E aí você vai investir cada vez melhor. Você vai tomar um gosto incrível sobre isso. Você não tem noção. E além de poupar, executar, investir, você precisa revisar. Respeite o plano. Pega a periodicidade que você estabeleceu e sempre volte e analise o impacto da inflação, porque isso é fundamental. Refaça todos os cálculos. Isso é fundamental. Além da inflação, olhe o seu custo de vida. Se você não fizer isso, você está fadado, chega lá na frente, o seu dinheiro não conseguir comprar nada. Não vale de nada. Então faça a sua parte. Isso é bem importante. É isso aí que eu tinha para falar para você. Espero que você tenha curtido. Detalhe importante: deixe o seu comentário. Críticas, sugestões são super bem-vindas. Gostou do vídeo? Você curtiu de verdade? Vai lá, dá seu like. Quando você coloca o like, você indica para o YouTube que aquele vídeo é bom, que aquele conteúdo é bom e pode impactar outras pessoas. E aí o YouTube ele vai lá e potencializa esse vídeo, leva esse vídeo para mais pessoas. Legal? Além disso, você vai estar me ajudando também, né? A desenvolver e fazer o canal crescer.
Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Habilite as notificações. Outro dia eu estava falando com algumas pessoas, falaram, mas eu não lembro o horário. Eu falei, habilita as notificações lá que o YouTube te avisa. Não tem por que você perder conteúdo. Pingou o conteúdo, você já entra lá e tem acesso imediato. O YouTube te avisa sempre que mandar um conteúdo novo. Aproveita a tecnologia, aproveita que está disponível o recurso para você. Usa. E o mais importante de tudo é coloque em prática. Coloque em prática. Não tem como você passar aqui esse tempo assistindo esse material ou passar horas assistindo, acho que já tem mais de 6 horas de conteúdo. E você passar todo esse tempo aqui só assistindo, não adianta. Cognitivo, ele vai desenvolver, mas o que resolve de fato é a prática. O que transforma de fato é a prática. Se você achar válido lembrar de algum colega que precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe. E é isso aí. Beleza? Me siga nas redes sociais. Tamo juntos. Na próxima semana teremos mais vídeos incríveis para vocês.